Olá, boa noite. Cheguem mais. Quem tiver afim aqui de ouvir algumas histórias, vou começar com um texto que está aqui no meu celular. Eu vou começar com um texto que eu escrevi para o meu pai, antes de começar lendo esses livros daqui, que é um texto que eu acho que me apresenta um pouquinho em relação a essa coisa de bagagem, o que eu ouvi, o que eu li. E aí, no caminho, vindo para cá no táxi, eu falei assim, puxa, esse texto que eu escrevi para o meu pai no Dia dos Pais faz sentido, assim, pensando nessa hashtag convivência, e aqui nessa área de convivência, é, eu vou falar da primeira pessoa o primeiro homem que eu convivi na minha vida, que é o meu pai. Então vou começar essa noite, esse encontro de hoje com essa leitura. O meu pai, Luiz Antônio Sampaio Chagas, é guitarrista e jornalista, e desde pequena sou influenciada por esses dois lados dele. Gostava de ouvir seus discos e de ler as coisas que ele escrevia. Ele me dava de presente LPs com releases, caderninhos, camisetas, autógrafos e outros badulaques de bandas que eu mais gostava e que ele vivia ganhando. Os meus brinquedos eram esses tais press kits. Fui a primeira da turma a descobrir Janis Joplin. Tinha 12 anos, achei o disco em casa. Ele vinha com um bloco de recortes de jornais com reportagens da época em que Janis esteve no Brasil. As gravadoras, e isso continua sendo uma prática atual, enviava para o jornalista o disco com o clipping, que é um apanhado de tudo que sai na imprensa sobre um artista. Lembro de ler perplexa no jornal amarelado Janis Joplin chega ao Rio de Janeiro. O disco era o Cosmic Blues e meu pai me contou que as palavras da capa foram desenhadas pelo Robert Crumb. E foi assim que eu conheci um dos desenhistas que eu mais gosto. Eu sabia que tudo aquilo era um tesouro. Não conseguia conversar exatamente sobre isso com ninguém, porque as coisas que meu pai me mostrava faziam parte de um planeta só nosso. Mas desde cedo entendi que aquele seria meu universo. Meu pai morava em São Paulo e eu e meu irmão em Minas com a nossa mãe, que teve a sensibilidade de mudar para São Lourenço com todos os livros e discos, como se previsse que a comunicação com meu pai se daria por meio da música. Via meu pai nas férias, Páscoas e aniversários. E o nosso papo sempre era som. Som e os seus desdobramentos. Muitos layers. No primário, eu tinha um bloquinho da Sinéad O'Connor e meu pai me contou que a principal música dela, aquela onde ela chora no clipe, era de um cara chamado Prince. Nothing compares to you, Tulipa. Ele também me explicou que quando a gente encontra em inglês o número 2 com a letra U, quer dizer para você. To you. To you. Sacou? Papito sempre foi hipertextual. No primário, eu andava com um camisetão escrito Bauhaus. Ai, os tais press kits. Que eu sabia ser uma banda inglesa e também uma escola alemã de arquitetura de vanguarda. E cedo aprendi mais sobre a palavra vanguarda, porque meu pai tocava com um músico chamado Itamar Assunção, que fazia parte de uma cena musical em São Paulo que as pessoas chamavam de vanguarda paulista. Entendi que as coisas de vanguarda são coisas muito frescas e que não inspiram nunca. Na pequena cidade onde eu cresci, aconteciam gincanas com a participação da cidade inteira, que era dividida em duas equipes. As provas eram completamente difíceis e malucas. Uma delas era apresentar uma foto em frente à igreja matriz, com um relógio apontando determinada hora e um casal segurando um disco específico, o Banquete dos Mendigos dos Stones. A cidade inteira parou na minha casa. O meu pai tinha esse disco. E a gente era a única família na cidade com o disco em casa. Foi a primeira vez que senti que era de outro planeta, o da vitrola ligada. Me senti diferente de toda a cidade. A gente não tinha carro nem roupa de marca. E o tutu para o lanche do recreio sempre foi super miado. Mas eu tinha o banquete dos mendigos em casa. A minha casa era o meu tesouro. E a presença do meu pai ali, nos discos e livros, nas histórias, foram fundamentais para a minha formação. Lembro pouco da época que morávamos juntos em São Paulo, e ele tocava com Itamar, porque eu fui para Minas muito pequena. Mas lembro de frames dos cabelos gigantes e armados, dos figurinos, luzes e bigodes, do teatro do Sesc Pompeia, onde meu pai levava a gente nas férias para programações infantis, e dos berros da Denise Assunção, irmã do Itamar. Não é vida real, filha, é performance. O grito faz parte do show, minha mãe me explicava. E o medo do berro passava. Já piveta, me recordo dos ensaios com a banda quando vinha de férias para São Paulo. Lembrei agora de outra memória, essa eu tinha esquecido e acabou de aparecer.
Vou deixar vir enquanto digito. Eu, bem pequena, meus pais ainda casados, a gente estava em Santos em um show na praia. Era da Blitz. Meu pai me segurou nos ombros e eu achei o máximo, porque consegui ver tudo perfeito. Os cabelos, as mangas bufantes, a tal da performance. Eu estava vendo um show. E muitos se seguiram no meu livro de memórias. Na adolescência, vim de Minas com minhas primas e irmão para ver meu pai tocar com um cara novo, chamado Chico César. O show foi um caminhão do Morro do Querosene e foram as férias mais legais da minha vida. O Gustavo, meu irmão, já tocava violão e foi uma das primeiras vezes em que vi os dois tocando juntos. Fiquei impressionada com a semelhança das caras e das bocas. Quando fiz 18 anos, meu pai me deu de presente um ingresso para o show do Jeff Beck no Free Jazz Festival. Eu nem sacava muito cara, mas minha mãe sempre me dizia que ele era o guitarrista predileto do meu pai. Então entendi que meu presente de 18 anos era para ele. Espertinho. Nessa noite, meu pai me apresentou a Cássia Eller e me contou que a guitarrista que tocava com Jeff Beck, Jennifer Batten, também tocava com Michael Jackson. E eu ficava maravilhada vendo essas mulheres incríveis fazendo música. Meu pai me mostrou compositoras, Joni Mitchell, Joyce. Entendi cedo que o barato não era só interpretar, mas também inventar. Em 2000, me mudei para São Paulo. Vim morar com meu pai. Meu irmão tinha vindo 2 anos antes, e como não havia faculdade do meu interesse em São Lourenço, vim tentar vestibular em São Paulo. Na época, meu pai trabalhava como editor de cultura na revista Isto É, e foi a primeira vez que tive contato com o cotidiano do meu pai jornalista. Para além da guitarra, a redação. E daí vieram muitos filmes e muitas peças de teatro. A casa tomada de livros, revistas e discos. Todos os lançamentos, todos. Entendi o hipertexto dele e, a partir do momento que passei a conviver com todas aquelas camadas de informação, eu entendi o hipertexto dele. Por conta dessa influência toda, fui fazer comunicação em multimeios na PUC. Para mim estava claro, a faculdade seria um jeito de organizar academicamente todos aqueles layers que me foram oferecidos desde a infância. E foi sensacional me relacionar com meu pai para além do rock and roll. Manja Cidadão Kane? Lê esse livro aqui do Gay Talese, Tulipa. O cara escreveu o perfil mais importante sobre o Frank Sinatra sem nunca ter entrevistado o cara. Cursar a universidade trocando figurinha com meu pai foi muito nutritivo para mim. Quando ele fez 50 anos, se deu de presente uma banda com os filhos. Gustavo no violão, eu cantando e o amigo Léo Cavalcante na percussão. Tirou da estante vários papéis antigos, várias composições próprias que nunca tinha colocado na roda. E o show foi demais. Depois disso, tocamos em outros lugares, como no Bar Brahma e o antigo Estúdio SP da Vila Madalena. E fomos fazendo música juntos, até começar a pintar o meu repertório e os primeiros convites para eu fazer o meu primeiro show, o que ele achou o máximo. Meu pai sempre respeitou o tempo da minha vontade e nunca me cobrou nenhum plano. E sempre vibrou muito com os lampejos criativos dos filhos. Quando eu comecei a desenhar, ele me ensinou a fazer um fanzine. E quando eu quis cantar, ele tocou guitarra. Simples assim. E a gente virou uma banda. Rodamos o Brasil, rodamos o mundo. É impossível para mim descrever as emoções que vivemos juntos no palco. No histórico Festival de Montreux, por exemplo, a maior escola foram as impressões do meu pai. Tulipa, a letra de Smoke on the Water, do Deep Purple, aconteceu por conta de um incêndio que houve aqui. Tá vendo aquela casa ali? É a do Claude Nobis, diretor do festival. Sabe aquele arquiteto que você curte, o Le Corbusier? Tem coisa dele aqui. E em todo lugar que a gente vai é assim. Meu pai é o cara mais jovem da minha banda. Ele é o cara mais jovem, é o cara mais arejado que eu conheço. É ele quem mostra a novidade para todo mundo o tempo todo. É ele quem contextualiza e atualiza a gente. Já na faculdade, o meu pai virou amigo dos meus amigos. E os meus amigos, amigos dos amigos dele. Eu e meu pai somos do mesmo planeta, da mesma turma, e moramos no atemporal. Ai, comecei, passou nervoso. Cheguei mais para cá, gente. Bom, o que eu vou começar lendo aqui para vocês? Hoje foi um dia de ficar escolhendo livro em casa, e aí eu escolhi umas coisas e falava, não é nada disso. Aí eu guardava tudo. Aí eu tirava tudo de novo, e falava, não, esse vai, não, esse volta. E aí eu cheguei nesses daqui, vamos ver
Vamos ver se tem a ver, se vocês vão gostar. Bom, o primeiro conto que eu vou ler é desse livro que se chama É Claro que Você Sabe do que eu estou falando, da Miranda July. O nome do conto é... Sem contar que eu amei essa coisa de ficar colocando post-it nos livros e me senti super voltando a estudar. A equipe de natação. Preparados? Esta é a história que eu nunca te contaria enquanto fosse sua namorada. Você vivia me perguntando e suspeitas eram muito esquisitas e específicas. Eu vivia à custa de alguém? Belvedere era como Nevada, onde a prostituição é legal? Eu passava o ano inteiro nua? A realidade começou a parecer árida. E com o tempo, percebi que se a verdade parecia vazia, então eu provavelmente não seria sua namorada por muito tempo. Eu não tinha escolhido viver em Belvedere, mas não suportaria pedir dinheiro a meus pais para me mudar. Todas as manhãs eu ficava chocada ao me lembrar de que vivia sozinha naquela cidade, que nem mesmo era uma cidade, porque era muito pequena. Eram só casas perto de um posto de gasolina e, mais de 1 quilômetro depois, uma loja e pronto. Eu não tinha carro, não tinha telefone, tinha 22 anos e escrevia para meus pais todas as semanas e lhe contava histórias sobre estar trabalhando para um programa chamado LER. Nós líamos para jovens em situações de risco. Era um programa piloto estatal. Eu nunca descobri o que queriam dizer as letras LER, mas sempre que escrevia programa piloto, eu meio que ficava deslumbrada com a minha capacidade de me sair com esse tipo de expressão. Intervenção precoce era outra muito boa. Essa história não vai ser longa, porque o que houve de impressionante naquele ano foi que quase nada aconteceu. Os cidadãos de Belvedere acharam que meu nome era Maria. Eu nunca disse que era Maria, mas de algum jeito aquilo começou e me assustava o trabalho que daria dizer o meu nome verdadeiro àquelas 3 pessoas. Aquelas 3 pessoas se chamavam Elizabeth, Kelda e Jack Jack. Não sei por que Jack 2 vezes e não tenho certeza absoluta quanto ao nome Kelda, mas era assim que eu ouvia e era esse o som que eu fazia quando a chamava. Eu conheci essas 3 pessoas porque dei aula de natação para elas. Isso é o melhor da minha história, porque é claro que não há concentrações de água em Belvedere, nem piscinas. Um dia, eles estavam falando nisso na loja e Jack Jack, que agora já deve estar morto porque era muito velho, disse que isso não tinha importância, porque ele e Kelda não sabiam nadar. Então era provável que eles se afogassem. Elizabeth era prima de Kelda, eu acho. E Kelda era a mulher de Jack Jack. Tinham todos uns 80 anos, pelo menos. Elizabeth disse que tinha nadado muitas vezes no verão quando era menina e tinha visitado uma prima, obviamente não a prima Kelda. A única razão de eu ter entrado na conversa foi porque Elizabeth afirmou que, para nadar, a pessoa tinha que respirar embaixo d'água. Não é verdade, gritei. Aquelas eram as primeiras palavras que eu dizia em voz alta em semanas. Meu coração batia como se eu estivesse convidando alguém para sair. A gente só prende a respiração. Elizabeth olhou com raiva, então disse que tinha sido brincadeira. Kelda disse que ficaria apavorada se tivesse que prender a respiração, porque um tio dela havia morrido porque prender a respiração por tempo demais num concurso de prenda a respiração. Jack Jack perguntou se ela de fato acreditava naquilo, e Kelda disse, acredito sim, acredito. E Jack Jack disse, seu tio morreu no ataque do coração. Não sei de onde você tira essas coisas, Kelda. Então ficamos todos ali de pé, em silêncio, por um instante. Eu estava realmente gostando da companhia e esperava que aquilo continuasse, o que aconteceu, porque Jack Jack disse, então você já nadou. Contei a eles que estive numa equipe de natação no ensino médio. Quase cheguei a participar do campeonato estadual, mas que fui logo derrotada pela Bishop O'Dowd, uma escola católica. Eles pareciam muito, muito interessados mesmo na minha história. Eu nunca tinha pensado naquilo como uma história, mas agora posso ver que era mesmo uma história muito excitante, cheia de drama e cloro e outras coisas que Elizabeth, Kelda e Jack Jack nunca tinham visto de perto. Foi Kelda quem disse que gostaria que houvesse uma piscina em Belvedere, porque era mesmo muita sorte deles ter uma professora de natação morando na cidade. Eu não tinha dito que era uma professora de natação, mas entendi o que ela quis dizer. Era uma vergonha.
Então aconteceu uma coisa estranha. Eu estava olhando para baixo, para os meus sapatos no chão de linóleo, e pensava em como eu apostava que aquele chão não era lavado havia 1 milhão de anos. E de repente achei que ia morrer. Mas em vez de morrer, eu disse: eu posso ensinar vocês a nadar. E não precisamos de piscina. Nós nos encontrávamos 2 vezes por semana no meu apartamento. Quando eles chegavam, eu tinha 3 tigelas com água morna alinhadas no chão e uma quarta tigela na frente das outras, a tigela da professora. Eu colocava sal na água porque parece ser saudável engolir água quente salgada, e imaginava que eles poderiam engolir acidentalmente. Eu lhes mostrava como pôr seus narizes e bocas na água e como respirar de lado. Então acrescentamos as pernas e depois os braços. Admito que aquelas não eram as condições ideais para se aprender a nadar, mas observei, era assim que os nadadores olímpicos treinavam quando não havia uma piscina por perto. Eu sei, era mentira. Mas precisávamos daquilo, porque éramos 4 pessoas deitadas no chão da cozinha, chutando como se estivéssemos zangadas, como se estivéssemos furiosas, como se estivéssemos desapontadas e frustradas, e sem medo de demonstrar isso. O vínculo com a natação precisava ser reforçado por palavras fortes. Kelda precisou de várias semanas para aprender a botar o rosto na água. Tudo bem, disse eu. Vamos começar com uma prancha. Entreguei-lhe um livro. É perfeitamente normal resistir à tigela, Kelda. É o corpo dizendo a você que ele não quer morrer. Ele não quer, disse ela. Ensinei-lhes todas as modalidades que eu sabia. O borboleta era simplesmente inacreditável. Nada parecido com qualquer coisa já vista. Achei que o chão da cozinha fosse ceder e virar líquido, e que eles sairiam nadando com Jack Jack como líder. Ele era talentoso, para dizer o mínimo. Movia-se de fato pelo chão, com tigela de água salgada e tudo. Dava a volta no quarto e vinha se arrastando pela cozinha, coberto de suor e poeira. E Kelda olhava para ele, segurando seu livro com as 2 mãos, e era só sorrisos. Nade para mim, dizia ela, mas estava apavorada demais. Na verdade, é preciso uma enorme força na parte de cima do corpo para nadar no seco. Eu era o tipo de professora que ficava do lado de fora da piscina em vez de entrar, mas passava todo o tempo ocupada. Se posso dizer isso sem falta de modéstia, eu fazia as vezes da água. Fazia tudo funcionar. Falava sem parar, como um professor de aeróbica, e soprava o apito a intervalos exatos, marcando os lados da piscina. Eles se viravam em uníssono e iam para o outro lado. Quando Elizabeth se esquecia de usar os braços, eu a repreendia. Elizabeth, seus pés estão para cima, mas sua cabeça está afundando. E ela começava como louca a dar braçadas, nivelando-se bem depressa. Com meu método de treino meticuloso e direto, todos os mergulhos começavam com a posição perfeita, em equilíbrio sobre minha escrivaninha, e terminavam numa barrigada na cama. Mas era só por segurança. Não deixava de ser um mergulho, não deixava de ser o abandono do orgulho mamífero e a aceitação da gravidade. Elizabeth acrescentou a regra de que todos deveríamos fazer um ruído quando caíssemos. Aquilo era um pouco criativo demais para o meu gosto, mas eu estava aberta a novidades. Queria ser o tipo de professora que aprende com os alunos. Kelda fazia o som de uma árvore caindo, se aquela fosse uma árvore fêmea. Elizabeth fazia ruídos espontâneos, que sempre soavam exatamente iguais. E Jack Jack dizia: "Lá vai bomba!" No final da aula, todos nos enxugávamos com a toalha e Jack Jack apertava minha mão e Kelda ou Elizabeth me deixavam um prato quente com ensopado ou espaguete. Era uma permuta e funcionava tão bem que eu realmente não precisava de outro emprego. Eram só 2 horas por semana, mas todas as outras horas eram de preparo para aquelas 2. Nas manhãs de terças e quintas eu acordava e pensava: aula de natação. Nas outras manhãs eu acordava e pensava: sem aula de natação. Quando eu encontrava alguns dos meus alunos pela cidade, ou seja, no posto de gasolina ou na loja, dizia algo como: "Você tem treinado aquele mergulho de cabeça?" E eles respondiam: "Estou praticando, professora." Sei que é difícil para você me imaginar como alguém que é chamada de professora. Minha identidade em Belvedere era muito diferente. Por isso é tão difícil falar com você a respeito. Nunca tive um namorado lá, não mexia com arte, não era nem um pouco artística. Eu era mais para atleta. Eu era uma perfeita atleta. Era professora de uma equipe de natação. Se eu tivesse imaginado que você se interessaria por isso, teria contado antes e talvez tivéssemos continuado a sair. Passaram-se 3 horas desde que dei de cara com você na livraria com essa mulher de casaco branco. Que casaco branco incrível!
Você, sem dúvida, já está completamente feliz e realizado, embora nós só tenhamos terminado há 2 semanas. Eu não tinha mesmo certeza de que tínhamos terminado, até que vi você com ela. Você me apareceu incrivelmente distante, como alguém do outro lado de um lago. Um ponto tão pequeno que não é homem ou mulher, ou jovem ou velho, é só um sorriso. De que sinto falta agora, esta noite? De Elizabeth, Kelda e Jack Jack. Eles estão mortos, disso tenho certeza. Que imenso sentimento de tristeza. Eu devo ser a professora de natação mais triste de toda a história. Fim. Vou ler um agora do Rubem Fonseca, chamado Betsy. Betsy esperou a volta do homem para morrer. Antes da viagem, ele notara que Betsy mostrava um apetite incomum. Depois surgiram outros sintomas, ingestão excessiva de água, incontinência urinária. O único problema de Betsy até então era a catarata numa das vistas. Ela não gostava de sair, mas antes da viagem, entrara inesperadamente com ele no elevador e os dois passearam no calçadão da praia, algo que ela nunca fizera. No dia em que o homem chegou, Betsy teve o derrame e ficou sem comer. 20 dias sem comer, deitada na cama com um homem. Os especialistas consultados disseram que não havia nada a fazer. Betsy só saía da cama para beber água. O homem permaneceu com Betsy na cama durante toda a sua agonia, acariciando seu corpo, sentindo com tristeza a magreza das suas ancas. No último dia, Betsy, muito quieta, os olhos azuis abertos, fitou o homem com o mesmo olhar de sempre, que indicava o conforto e o prazer produzidos pela presença e pelos carinhos dele. Começou a tremer e ele a abraçou com mais força. Sentindo que os membros dela estavam frios, o homem arranjou para Betsy uma posição confortável na cama. Então, ela estendeu o corpo, parecendo se espreguiçar, e virou a cabeça para trás num gesto cheio de langor. Depois, esticou o corpo ainda mais e suspirou, uma exalação forte. O homem pensou que Betsy havia morrido. Mas alguns segundos depois, ela emitiu outro suspiro. Horrorizado com sua meticulosa atenção, o homem contou um a um todos os suspiros de Betsy. Com um intervalo de alguns segundos, ela exalou 9 suspiros iguais, a língua para fora, pendendo do lado da boca. Logo, ela passou a golpear a barriga com os 2 pés juntos, como fazia ocasionalmente, só que apenas com mais violência. Em seguida, ficou imóvel. O homem passou a mão de leve no corpo de Betsy. Ela se espreguiçou e alongou os membros pela última vez. Estava morta. Agora o homem sabia. Ela estava morta. A noite inteira, o homem passou acordado ao lado de Betsy, afagando-a de leve, em silêncio, sem saber o que dizer. Eles haviam vivido juntos 18 anos. De manhã, ele a deixou na cama e foi até a cozinha e preparou um café puro. Foi tomar o café na sala. A casa nunca estivera tão vazia e triste. Felizmente, o homem não jogara fora a caixa de papelão do liquidificador. Voltou para o quarto. Cuidadosamente colocou o corpo de Betsy dentro da caixa. Com a caixa debaixo do braço, caminhou para a porta. Antes de abrir e sair, enxugou os olhos. Não queria que o vissem assim. Vou ler um da Clarice agora. Felicidade clandestina. Vocês devem conhecer já. Felicidade clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava. E nós, menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escreveu com letra bordadíssima palavras como natalícia e saudade. Mais que talento,
Mas que talento tinha para a crueldade? Ela era toda pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo, exerceu com calma a ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro para outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda, e eu recomeçava a andar na rua e andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas do Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas, como sempre, e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como, mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo do seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes eu adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada, de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de eu não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou: mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nunca quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha, desconhecida, e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas do Recife. Foi então que, finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e, assim, recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando, como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter.
Horas depois, abriu, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei, eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. Vou ler agora um do Caio Fernando Abreu. O nome do livro é A Vida Gritando nos Cantos. O girassol e a greve. A greve geral não aconteceu, nem o filme francês, mas há um girassol na Avenida Paulista. Vi um girassol na Avenida Paulista. Se você quiser conferir, ele ainda deve estar lá, quase na esquina da Consolação. Venha da Bela Sintra pela calçada, ali da Livraria Belas Artes, como quem vai para o Cine Belas Artes também. Antes de dobrar a esquina, juro, você vai encontrar um girassol. Quero dizer, uma daquelas flores parecidas com as margaridas, só que maior, bem maior, ela é redonda. Quero dizer, o centro é redondo, as pétalas não. As pétalas são pétalas, né? Uma porção. E aberto, o girassol que eu vi na Avenida Paulista estava todo aberto. Isso que nem sol tinha. E o gira precisa do sol para ser. Foi na manhã da última sexta-feira, bem cedo. Não muito cedo. Ah, os hábitos vampirescos. Aí, pelas 9h30 da manhã. Naquela sexta-feira da greve geral. Saí de casa animado. Ai, enfim, eu vou ver um tanque autêntico na rua. E metralhadoras, chamas, saques, gritos, linchamentos. Mas muito sangue e ferocidade que no mais radical dos grupos de rock de porão. Ao vivo e em cores. Qualquer coisa que me fizesse sentir dentro de um filme, de preferência francês, um filme ou um livro daqueles do tipo Simone de Beauvoir, contando da resistência francesa. Tanques nazistas invadem Paris. E eu, meu Jean-Claude Brialy, meu Jean-Pierre Léaud, nos bons tempos, razoavelmente sensível, medianamente pirado e perdido em meio ao povo enfurecido, clamando por justiça social. Levaria no bolso um exemplar em farrapos de Une Chanson en Affaire. Mallarmé seria mais adequado? De qualquer forma, Rambo estaria no peito. Não na camisa, que naquele tempo não havia silkscreen. No peito por dentro, entende? E os olhos cheios de inquietação e rebeldia. Oh, suíte colonialismo lítero político cinematográfico. Na manhã da sexta-feira, e ainda assim, nesse delicioso, de certo ponto de vista, ou preocupante, de outro ponto de vista, humor fútil, subindo a Rua da Consolação e me espantando a cada passo. As padarias? Abertas. As bancas de revistas? Abertas. O Mãe Terra, entreposto natural, que hoje deve ser o Gopala, abertíssimo. A Rósia, Giovanna Baby, escancarada. Quem sabe na próxima esquina, pensava o iludido rapaz, enquanto as alamedas passavam e passavam. Lorena, Tietê, Franca, Itu, Jaú, nada. Porteiros bocejantes molhavam aquelas plantas sintéticas da frente dos edifícios. Domésticas apressadas com suas sacolas de plástico. A fila do açougue com aquele simpático ágio explícito. Normal, normalíssimo, normalésimo. Normal demais, suspeitei. Quieto demais, limpo demais. Quem sabe na Avenida Paulista, então, aqueles estonteantes tanques de guerra avançariam em lenta fila indiana, com a torre da TV Globo ao fundo, em perspectiva. Talvez um zoom de aproximação. Devo ter começado a assoviar algo como Grandola, Vila Morena, enquanto contemplava os cravos vermelhos nas vitrines das lojas e flores. Foi então que eu vi um girassol na Avenida Paulista. Um girassol recém-nascido, titubeante, assim mais para Twig do que para Fafá de Belém. Mas, inconfundivelmente, um girassol. Irrecusavelmente um girassol. Lembrei de outro girassol que tive, chamado Desdêmona, de Augusto, que nunca mais voltou da Noruega.
de brotos de girassol que plantei e meu pai arrancou do jardim certo de que era maconha, de uma reportagem sobre as propriedades miraculosas do girassol, de um poema de Hilda Hilst, O Girassol no Muro Enlouquecendo. Só um pouco mais tarde, já atravessando o subway da Consolação, foi que lembrei também daqueles versos de Drummond sobre a flor que nasceu no asfalto. É feia, mas é flor. Nenhum tanque nas ruas. Nenhuma metralhadorzinha. Meu delicioso humor fútil fez puff e foi-se. O filme francês acabou sem happy end. Eu fui ao banco conferir meu saldo negativo. Fazer o quê nesse país? Mas o girassol? Ah, esse continua lá. Duvida? É verdade. Pelo menos eu vi. É bom, eu vou ler um agora. A gente tem bastante. Temos, vou indo, tá bom. De um escritor chamado Efraim Quixon, que eu gosto muito, de Israel. Nem bem haviam começado os rigores do inverno quando arrebentou um cano da parede do meu estúdio, aparecendo no reboco uma mancha marrom escura. Dei ao cano 2 dias de prazo para se corrigir. Não se concretizando o milagre, tive que apelar para o encanador de nossa área, o legendário Stux. O legendário Stux vive em Olon. É o que se pode chamar de esquivo. Mesmo assim, consegui no sábado pegá-lo de surpresa no campo de futebol e ele me prometeu que viria contando que o fosse buscar com o meu carro antes que saísse para trabalhar, isto é, 5:30 da manhã. Perguntei-lhe por que tinha de ser tão cedo e se o serviço em minha casa também não era contado como trabalho, ao que me respondeu, não, não é. Peguei-o, pois, às 5:30 da manhã. Ele mal olhou para a parede com a umidade crescente e disse, como posso chegar até o cano? Primeiro, um pedreiro tem de quebrar a parede. Com isso, ele se foi, deixando claro que agora tinha perdido um dia inteiro de trabalho. Fui deixado só com a mancha marrom e a necessidade premente de um pedreiro. Não conhecia nenhum, nem onde pudesse encontrá-lo. Perguntei a amigos, conhecidos, vizinhos, colegas, mas ninguém conhecia pedreiro algum. Finalmente, alguém cujo irmão é empreiteiro recomendou Gedeão, um pau para toda a obra. Isto é, ele consertava casas e morava muito longe de Bet-Ayem. Ao romper da madrugada, localizei Gedeão perto da entrada da cidade. Mas ele me informou que somente poderia vir à nossa casa depois do trabalho, às 9 da noite. De modo que fui buscá-lo às 9 da noite. Gedeão olhou para a parede e disse, como posso quebrar a parede com a água espirrando pelo cano? Primeiro tem de vir um encanador e desligar a água. Um ligeiro tremor abalou meu corpo. Era disso que eu tinha medo o tempo todo. No fundo do coração eu já sabia, mas tinha tentado bloquear o desagradável pensamento. Sim, eles precisariam estar aqui juntos. Stux não poderia atacar o cano sem Gedeão. E Gedeão ficaria ensopado sem Stux. Aí estavam os verdadeiros gêmeos do espaço, cujo encontro somente se realizaria pelo preço de uma gigantesca operação logística. É certamente fácil escrever. Eles precisam se encontrar. O papel é muito tolerante. Mas só a ideia do encontro, Stux e Gedeão, era suficiente para dar nos nervos. Nas nossas condições de levantinos, o acoplamento das Gêmeas 6 e 7 parecia brinquedo de crianças, uma vez que operavam em um mesmo horário. No meu caso, entretanto, Stux tinha somente as manhãs livres e Gedeão as noites. Não havia vislumbre de salvação. 2 vezes perambulei pelas campinas de Olon e 3 pelas dunas de Bet-Ayem, a fim de coordenar os gêmeos, mas todos os meus esforços abortaram. O acordo que propus entre as 9 horas da noite e as 5:30 da manhã, isto é, para que se encontrassem à minha casa às 1:15 da madrugada, foi rejeitado por ambas as partes, com indignados assovios emitidos entre a língua e os incisivos. Um tanto hesitante, sugeri a solução de emergência, uma mini profanação do Shabá. Stux concordou, mas Gedeão leva os filhos para passear no sábado. Afinal de contas, ele não os vê a semana inteira. A rápida expansão da mancha subindo até o forro e já em cima da minha mesa compeliu-me a tentar novamente a sorte no eixo Olon-Batayem.
No dia em que, roxo de frio, irrompi em lágrimas, porta dentro, na casa de Gedeão, o pedreiro apiedou-se de mim. Tirando uma caderneta de notas de bolso, analisou as diversas possibilidades. Olha aqui, senhor, disse ele finalmente. O dia da independência, 26 de abril, esse ano cai em uma segunda-feira. Creio que vou emendá-lo com o Shabá e não vou trabalhar no domingo também. Se estiver bom para o senhor. Dando urros de alegria, corri para Olom. Mas Stux atirou-me água fria na fervura. Certamente queria trabalhar naquele domingo. Por que não haveria? Então, o que podemos fazer, Stux? Perguntei. O quê? Aqui. Era desesperar, afinal, interveio minha providência pessoal. Descobrimos que na terça-feira da semana seguinte, à noite, o legendário Stux iria visitar o cunhado na rua Levontin e talvez pudesse combinar a visita com uma passada relâmpago em casa, digamos às 7h30. Não tive palavras para expressar minha gratidão. Meu Deus do céu, que golpe de sorte! O grande prêmio. Guiei feito louco até Batayem. Eureka! Berrei pela porta de Gedeão adentro. O encanador virá na terça-noite. Desculpe, disse Gedeão. Na terça eu vou ver o rei e o remendão. Quase desmaiei. Talvez, murmurei de coração partido, talvez você pudesse ir ao teatro em um outro dia. Talvez, concordou Gedeão. Mas se o senhor não se incomoda, não estou disposto a me matar tentando trocar as entradas. Foi uma observação absolutamente supérflua. Era óbvio que eu iria à bilheteria trocar as entradas. Afinal de contas, era na minha parede que a mancha marrom havia alcançado o nível teto. Resumindo, depois dos percalços, que nem o tempo nem o espaço nos permitem descrever, consegui transferir as 2 entradas de Gedeão para o 26 de dezembro. Corri direto para Betayem com a boa notícia. A mulher de Gedeão imediatamente dissipou minhas esperanças. Dia 26 não servia. A avó iria trazer as crianças de volta para casa. Elas iam passar a Hanukkah com a avó. Vocês não poderiam sugerir, não poderiam trazer as crianças um dia antes? E por que não, disse a senhora Gedeão, fazendo uma concessão, contanto que a avó concorde. A avó morava em Yokneam, uma senhora muito simpática que transborda boa vontade e espírito de cooperação, mas que não viaja no Shabá. E o 25 de dezembro era um Shabá. Pessoalmente, não sou tão religiosa, disse a vovó, mas meu falecido marido costumava rezar muito. E por causa disso, a minha casa teria de se transformar em um brejo. Tentei convencer a velha senhora de Yokneam que seu pecado não seria demasiadamente grave. Além do mais, se o seu marido ainda estivesse vivo, ele certamente concordaria em se livrar dos pirralhos no sábado, especialmente se alguém viesse buscá-lo de volta para a cidade de carro e sem despesas. Não, não, senhor, persistiu a obstinada velha senhora. Não viajo no Shabá, a menos que o nosso rabino me dê uma dispensa apropriada. O rabino estava se recuperando em uma casa de repouso em Shiron. Encontrei-o passeando no jardim. Venerável rabino, disse-lhe, se a avó puder devolver as crianças no sábado, Gedeão poderá ir ao teatro no dia 26 de dezembro e ficará livre para o encontro com o legendário Stux na próxima terça-feira, às 19h30. Se isso não bastar para a salvação de uma vida em perigo, então não sei mais o que seria preciso. O rabino era um clérigo avançado. Doei uma certa quantia para o fundo da construção de mais um yeshiva em Yokneam e a dispensa foi devidamente concedida. Vovó concordou. As crianças, o rei, 7h30. Embriagado com o êxito, dirigi-me à casa de Stux. Muito bem, berrei fortemente. Já tenho um pedreiro para terça-feira. Desculpe-me, disse Stux, mas meu cunhado pediu-me que fôssemos na quarta-feira. Sim. Stux tinha até tentado me comunicar a mudança pelo telefone, mas a linha estava ocupada ou algo assim. Parece que o cunhado havia se esquecido de que na terça-feira tinha uma reunião da Associação de Pais e Mestres. A mancha de água há muito já havia se espalhado pelo teto. Está bem, concordou o cunhado. Se o senhor conseguir que eles transfiram a assembleia da associação para outro dia, por que não? Na realidade, todos tinham boa vontade. Todo mundo estava tentando me ajudar. Corri ao diretor da escola. Desculpe, disse aquela autoridade, mas já mandamos os convites. Fui de casa em casa. 18 pais concordavam imediatamente em transferir para quinta-feira. Somente 4 pais puseram dificuldades, especialmente a senhora Plonit, que havia convidado 7 pessoas para quinta-feira à noite.
3 dos convidados concordaram imediatamente com a mudança para sexta-feira, mas um dos que objetaram alegou que ele não tinha condução na sexta-feira. 2 mulheres não dispunham de babysitter e o último tinha uma reunião em que serviria árbitro. Resolvi o problema do transporte alugando um ônibus. Minha irmã foi cuidar das crianças de uma das mulheres e a outra mulher eu matei e enterrei no jardim. A arbitragem foi cancelada quando paguei a multa. A Associação de Pais e Mestres realizou-se, pois, na quinta-feira em vez da terça. O caminho estava finalmente aberto para a operação em minha casa. Às 19h30, a parede e eu estávamos prontos para o acoplamento. Esperamos 2 horas, mas ninguém veio. Às 11 da noite, Stuckes apareceu depois de ter feito a visita ao cunhado. Onde estava o pedreiro? Gedeão, ficamos sabendo, tinha esquecido completamente. Felizmente, não era mais possível distinguir a mancha da água, pois a parede havia desaparecido, deixando apenas a mancha. Ou, para ser mais preciso, a parede inteira havia se transformado em uma mancha, de modo que vendi rapidamente o apartamento e comprei outro novo. Engraçado que uma solução tão simples não tivesse me ocorrido antes. Agora eu vou ler algumas poesias para vocês. Oi! Manuel de Barros. Separei 2 coisas dele que eu gosto muito e que eu leio sempre. Porque Manuel de Barros é muito balsâmico. O fotógrafo. Difícil fotografar o silêncio, entretanto tentei, eu conto. Madrugada, minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa, eram quase 4 da manhã. E o silêncio pela rua, carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador, estava carregando o bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir sua noiva. A foto saiu legal. Vento. Se a gente jogar uma pedra no vento, ele nem olha para trás. Se a gente atacar o vento com a enxada, ele nem sai sangue da bunda. Ele não dói nada. Vento não tem tripa. Se a gente enfiar uma faca no vento, ele nem faz ui. A gente estudou no colégio que vento é o ar em movimento e que o ar em movimento é o vento. Eu quis uma vez implantar uma costela no vento. A costela não parava nem. Hoje, eu tasquei uma pedra no organismo do vento. Depois me ensinaram que vento não tem organismo. Fiquei estudado. Vou ler 2 coisas desse livro aqui, da Yoko Ono, que é um livro que se chama Grapefruit. E é um livro de insights, de performances e happenings que ela propõe para o leitor. Eu aprendi a ler com esse livro aqui. Então é um livro que eu preciso ele já está todo desmilinguido, preciso restaurá-lo. Peça canhão. Pregue seu nome na janela, arrume um canhão, tome distância e dispare contra seu nome. O nome pode ser um nome ou um número tirado ao acaso da lista telefônica. Se o canhão não estiver à mão, você pode usar metralhadoras, flechas, pedras, cuspidas, mijadas, esguichadas ou qualquer outro método. Se nada estiver à mão, vá e olhe até que o nome se torne irreconhecível com o pôr do sol. Você pode usar telescópios para olhar. Peça de contas.
Conte o número de rugas de sua cara ou de seu corpo ou de algumas partes de seu corpo. Mande isso para o seu amigo em vez de uma carta. 1962, inverno. Peça da sílaba. Decida não usar uma determinada sílaba pelo resto da sua vida. Registre as coisas que lhe acontecerem por causa disso. 1964, primavera. Peça de guarda-roupa. Mate os caras com quem você trepou. Bote os ossos numa caixa e mande para o mar com flores. Yoko Ono. Eu trouxe esse outro livrinho da Yoko que eu gosto muito, que chama Korn, que é do ano passado. Deixa eu ver aqui a data dele. 2014. Eu vou até ler a introdução dele, porque ela fala desse livro aqui, que é o Grapefruit. Já faz quase 50 anos que meu livro de orientações conceituais, Grapefruit, foi lançado. Há alguns anos, retomei de onde havia parado e escrevi a Korn para um evento da web. Agora, está sendo lançado em formato de livro. Estou em uma máquina do tempo que está passando pelos caminhos do passado. Ótimo. Incluí meus desenhos com pontos para dar-lhe um sentido mais amplo. Estou plantando as sementes. Divirtam-se. Cena da limpeza número 1. Escreva uma lembrança triste. Coloque-a em uma caixa. Queime a caixa e espalhe as cinzas no campo. Você pode dar um pouco das cinzas a um amigo com quem dividiu uma tristeza. Cena da limpeza número 2. Enumere as tristezas de sua vida. Junte uma quantidade de pedras em número correspondente. Acrescente uma pedra sempre que houver uma tristeza. Queime a lista e aprecie um monte de pedras por sua beleza. Enumere as alegrias de sua vida. Junte uma quantidade de pedras em número correspondente. Acrescente uma pedra sempre que houver uma alegria. Compare um monte de pedras ao da tristeza. Cena da limpeza número 3. Tente não dizer algo negativo sobre alguém. A. Por 3 dias. B. Por 45 dias. C. Por 3 meses. Veja o que acontece em sua vida. Cena da limpeza número 4. Escreva tudo o que você teme em sua vida. Queime. Derrame óleo de ervas de aroma doce sobre essas cinzas. Cena da limpeza número 5. Deixe que uma lista de nomes aleatórios venha até sua mente na hora de dormir. Diga, abençoo você a cada nome. Faça isso rápido, mantenha um ritmo constante para não hesitar em abençoá-los. Deixe que uma lista de nomes venha até sua mente na hora de dormir. Diga, perdoo você a cada nome. Faça isso rápido, mantenha um ritmo constante para não hesitar em perdoá-los. Você verá que, às vezes, abençoa ou perdoa pessoas a quem nunca imaginou abençoar ou perdoar. Tente sempre se lembrar de fazer isso. Tente sempre que se sentir estressado. Veja o que acontece em sua vida. Cena da limpeza número 6. Envie um bilhete de agradecimento às pessoas corajosas e discretas que você por acaso note. Pais, professores, atendentes, garis, artistas, etc. Continue fazendo isso. Veja o que acontece no mundo. E eu vou terminar com Revelações da Yoko, que eu acho muito bonito. Seja abençoado por sua raiva, pois ela é um sinal de sua energia crescente. Não a direcione à sua família, não a desperdice em seu inimigo. Transforme essa energia em versatilidade e ela lhe trará prosperidade. Seja abençoado por sua mágoa, pois ela é um sinal de vulnerabilidade. Não a divida com sua família, não a direcione a si mesmo. Transforme essa energia em compaixão e ela trará amor. Seja abençoado por sua ganância, pois ela é um sinal de grande capacidade. Não a direcione à sua família, não a direcione ao mundo.
Transforme-a em energia para doar. Doe o quanto quer receber e vai sentir satisfação. Seja abençoado por sua inveja, pois ela é um sinal de empatia. Não a direcione à sua família, não a direcione a seus amigos. Transforme essa energia em admiração e o que você admirar se tornará parte da sua vida. Seja abençoado por seu medo, pois ele é um sinal de sabedoria. Não se prenda ao medo. Transforme essa energia em flexibilidade e se libertará do que teme. Seja abençoado por sua busca por um objetivo, pois é um sinal de aspiração. Transforme essa energia em receptividade e o objetivo virá até você. Seja abençoado pelas vezes em que vê o mal. O mal é uma energia manejada incorretamente e se alimenta do seu apoio. Não o alimente e ele vai se autodestruir. Irradie a luz e ele deixará de existir. Seja abençoado pelas vezes em que não sente amor. Abra seu coração à vida mesmo assim e logo irá encontrar amor em você. Seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado pelo que você é. Você é um mar de bondade, um mar de amor. Enumere suas bênçãos todos os dias, pois elas serão sua proteção e se colocarão entre você e o que você não deseja. Enumere suas desgraças e elas serão um muro e se colocarão entre você e o que você deseja. O mundo tem tudo o que você precisa e você tem o poder de atrair o que deseja. Deseje saúde, deseje alegria. Lembre-se, você é amado. Eu amo você. Yoko Ono. Obrigada pela paciência, pela aventura e pela experiência.